Então, vamos lá, gente. Comecei higienizando a pele dela com um lencinho de bebê. Esses que tem hidratante na formulação. Eu gosto bastante, ele limpa bem a pele. Depois eu vim com um hidratante nutritivo da Nivea. Esse é aquele azulzinho, não da latinha azul, gente. Aquele da embalagem branca, mas que tem o rótulo em azul. Ele é ótimo para atendimento, dá para você utilizar tanto em pele oleosa, tanto em pele normal, a seca. Ele é um hidratante que hidrata bem, sem pesar. Então, por isso que eu gosto muito dele, utilizo muito ele em atendimento. Depois disso, gente, eu vim com o Strobe da MAC. Esse é um hidratante, na verdade, esse é o Body Lotion, ele é pro corpo. Só que eu utilizo no rosto porque eu utilizo somente em alguns pontos. E como ele é maior do que o Strobe pro rosto, eu acabo utilizando ele, que é praticamente a mesma coisa, tá, gente? E ele até brilha mais, então eu gosto bastante dele, ele deixa uma pegada bem iluminada. Então eu queria uma pele bem iluminada, então eu uso bastante esse hidratante, principalmente em noiva. Ele deixa a pele muito linda e prepara bem antes da base. Como eu ia fazer uma pele um pouquinho com mais cobertura, eu decidi colocar esse olhinho da Nath Capello, o Beauty Oil. Gente, eu uso esse produto há muito tempo. Eu dou a dica aqui no canal dele há muito tempo. Realmente é o meu xodó. Eu apliquei ali abaixo dos olhos, nos lábios. Agora que a gente tá entrando numa estação um pouquinho mais de frio, né? Eu gosto muito de utilizar esse produto porque ele realmente hidrata. E principalmente quando eu quero fazer uma preparação de pele mais elaborada. Então eu sempre utilizo ele depois do creme, tá? Porque aí ele vem meio como uma selagenzinha ali do hidratante, né? Eu gosto muito desse olhinho, ele hidrata demais. Super indico pra vocês, eu falo dele há muito tempo aqui no canal. E aí eu espalho bem ali abaixo dos olhos e nos lábios também, que é muito importante, que geralmente fica mais ressecado. Bom, de base, gente, eu utilizei a base da Dior, essa é a Undercover, na cor 10, é a cor mais clarinha, tá? A esponja que eu tô utilizando é a da Clasme, ela tá seca, ela não tá úmida, eu não gosto de utilizar esponja úmida. E aí eu vou dando acabamento em toda a pele, dando batidinhas. Eu não quis deixar essa base, gente, muito grossa, porque depois eu vou utilizar uma boa camada de corretivo, tá? Eu quis fazer essa pele desse jeito, mas aí você pode fazer da forma que você achar melhor. O importante é sempre dar acabamento, pôr a pressãozinha na mão, não deixar essa base muito superficial na pele. É importante que fique bem aderida na pele essa base, tá? Pra depois que selar, a gente não ter problema de começar a esfarelar nem nada, tá bom? Depois eu vim com esse corretivo da Ana Paula Marçal. Esse daí, gente, é o AP04. Ele é um corretivo em creme. Ele é um corretivo que não precisa diluir, gente, porque ele já é mais molinho. A formulação dele mesmo já é mais molinha. Então, eu não utilizei diluidor. Eu fui aplicando com um pincel Kabuki. Esse pincel Kabuki, ele é da Ruby Rose. É um pincel ótimo. Eu já fui aplicando assim porque eu já ia meio que dando um acabamento, né? E evita de pegar muito produto também. Então, coloquei em todo o centro do rosto. Eu quis uma pele um pouquinho com mais cobertura mesmo, tá? E aí sim, eu venho com a esponjinha da Clasme de novo. O segredo pra não deixar essa pele grossa, gente, apesar de bastante produto que eu tô aplicando, é você dar bastante acabamento. Com a pressão na mão, pode ver que minha mão não é tão levinha, gente. Porque se eu deixo essa mão muito leve, os produtos não aderem na pele, fica muito superficial. Então, eu preciso que fique bem aderidinho, um acabamento bem bonito, tá? Então, eu me dedico bastante nessa hora de esfumar esse corretivo, para que ele junte bem com a base e não fique aquele acabamento de pele grossa. Apesar de ser um corretivo mais cremoso, ele é um corretivo que tem uma umidade legal, então se você der um acabamento certinho, ele fica ótimo. Usei esse stick de contorno da Kiko na cor 200, ele é ótimo pra quem é bem branquinha, gente. É um dos únicos contorno creme que eu consigo usar pra quem tem a pele bem clarinha mesmo, porque tem alguns que são muito escuros ou fica muito alaranjado. Esse não, esse é bem neutro. Então, se você é bem branquinho e tá procurando um contorno em creme assim que não seja muito escuro, eu te indico esse. Então, eu faço todos os pontinhos, eu gosto de fazer abaixo da boca ali, no arquinho do cupido. Gente, isso dá um efeito maravilhoso nas fotos, deixa a boca um pouquinho mais preenchida. Então, eu tô gostando bastante de fazer isso. E fiz ali no nariz também, enfim, toda essa parte aí que a gente sempre faz o contorno, né? Aí você analisa o seu rosto ou o rosto da sua cliente e vê onde tem a necessidade. Aí eu vim com a esponjinha, na verdade eu esfumo primeiro com um pincel, gente, depois vai aparecer aí pra vocês. E aí com a bundinha da esponja com o outro lado, sem ser o lado que eu espalhei a base, eu venho dando acabamento. Eu gosto de utilizar as duas ferramentas, tanto o pincel e tanto a esponjinha, gente, porque eu acho que a esponjinha, ela une melhor com a base, ela faz a transição do contorno melhor do que o pincel, mas o pincel esfuma o próprio contorno melhor. Dentro ali do contorno eu gosto de esfumar com o pincel, vocês vão ver como é que eu faço. Esse pincel é tipo um pincelzinho Kabuki da Macrylan, gente, tá? Ele é um pincel Kabuki mais achatado e menor.
Então, eu gosto dele porque ele não é tão grande. Eu não gosto de utilizar pincel muito grande na hora de esfumar contorno, porque senão eu acabo me perdendo e subindo onde não deve. Então, ali no queixo, na mandíbula, eu esfumei com ele, ali na boca também, como ele é achatado, ele entra bastante ali nos vinquinhos da boca, no vinquinho da mandíbula, então eu gosto muito. E aí, a mesma coisa ali do lado, ó, abaixo do contorno eu viro a esponja, porque ela tá com um restinho de base corretiva, então já vai me ajudar a dar aquela limpadinha abaixo do contorno que a gente gosta, que deixa aquele efeito mais fininho. Então, eu gosto muito de fazer isso. Ali na testa também, ó, venho com um pincel e depois eu venho esfumando com a esponja pra dar o acabamento, pra dar aquela transição que eu falei pra vocês, tá? E aí, vou dando os acabamentos finais, gente. Pra retocar a parte de iluminação da pele, eu venho com o corretivo Studio Fix da MAC, na cor NC20. Eu sempre gosto de vir com o corretivo líquido depois do cremoso. Eu acho que dá um acabamento bem bonito na pele. Ali na testa eu dei uma boa iluminada, porque a testa dela é mais curtinha, e eu queria chamar um pouquinho de atenção ali no centro. E também retoquei ali abaixo do contorno, dei uma recortada, né, na verdade, pra realmente deixar essa parte mais marcadinha. E aí, vou esfumando, gente. Não tem segredo, é ter a delicadeza com um pouquinho de pressão pra poder dar esse acabamento. E ali no contorno, onde tá juntando ali, né, entre o escuro e o clarinho, eu viro a esponja. Eu faço ali, ó, puxando pra baixo e depois eu viro ao contrário pra dar o acabamento. Então, é tudo, gente, com bastante calma, tá? É uma pele pra você treinar bastante. Eu gosto de fazer esse tipo de pele pra eu poder treinar. Bom, gente, aí o que eu faço? Venho com esse blush da Toque de Natureza na cor 1. Essa maquiagem eu me inspirei em outra maquiagem do Elder. É a maquiagem do concurso que ele fez lá no Instagram. E aí, subia bastante, assim, esse blush nas têmporas. Então, eu subi o blush. Esse pincel é o F37 da Ruby Rose. É maravilhoso pra blush. E aí, eu fui subindo devagarzinho ali com esse blush. E também voltando com a esponja pra dar acabamento, caso, né, precise. De iluminador, eu utilizei o Champagne da Florenza, com um pincelzinho bem fofinho, espalhando esse iluminador. Eu tô fazendo isso tudo com a pele sem selar, tá, gente? Eu tô gostando de trabalhar dessa forma. Antes eu trabalhava diferente na preparação de pele, mas depois que eu comecei a fazer desse jeito, eu gostei muito. Eu achei que os produtos aderiram melhor na pele e ficou um pouquinho mais... com mais durabilidade. Porque como gruda na pele molhada, ele acaba ficando com um pouquinho mais de durabilidade. Iluminei a testa ali, gente. Eu amo iluminar esse pontinho alto. Mas é opcional, se você não quiser, você não precisa, tá, gente? Fazer toda essa iluminação, mas é que eu gosto e a pele tava bem iluminada. Então, eu quis fazer. Fui selando a pele com o pó da Rochi, na cor Light. Eu amo esse pó, gente, tem sido um dos meus pós preferidos, assim, dos últimos tempos. A esponjinha que eu tô utilizando é a esponjinha da Florenza, uma de veludo triangular. E fui selando ali todos os lugares onde eu não tinha selado ainda, né? Onde eu não tinha aplicado blush, nem iluminador, abaixo dos olhos, toda a zona de iluminação. Aí, pra espalhar todo esse produto, eu utilizei o pó Light Plus da MAC, da linha Mineralize. Quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que eu utilizo muito esse pó. É um pó que ele é úmido, gente, ele não é um pó muito mate. Então, ele dá uma veludada, assim, na pele. Ele fica perfeito. Eu amo trabalhar com esse pó. É o meu pó favorito da MAC, assim. É um dos meus produtos favoritos. Porque ele realmente dá um acabamento muito lindo na pele. Eu gosto muito dele. E aí, eu vou espalhando todos... esse pó translúcido que eu utilizei antes, principalmente ali abaixo do contorno, porque isso ajuda muito a deixar bem demarcadinho sem ficar marcado. Retoquei o blush também, é um blush mais rosinha, não é um blush cintilante esse, gente, é um blush mate, mas o iluminador não saiu, vocês viram, né, que ainda tem iluminador ali. Aí, gente, eu vim com um pincel limpo de pó só pra esfumar bastante, porque como eu subi esse blush nas têmporas, eu tava com medo de ficar marcado. Então, eu sempre vinha esfumando. Usei essa paleta Chic Play da Ruby Rose pra reforçar um pouquinho do contorno, mas o contorno não vai ser muito presente nessa maquiagem. O que vai ser mais presente mesmo vai ser o blush que vocês estão vendo. Então, vocês não vão ver muito contorno, tá? Mas é por causa da pegada da maquiagem mesmo. E aí, no nariz, eu juntei o pincel e só dei uma pinceladinha, assim, só pra retocar um pouco desse sombreado. E retoquei também o iluminador da Florenza, gente. Eu amo esse iluminador. E aí, o Fix da Florenza pra finalizar a pele. Agora, na pálpebra, gente, eu utilizei o 68 da Inglot. É um delineador em gel. É como o preto que eu sempre uso aqui, mas ele é bege. Eu gosto muito de utilizar ele como fixador de sombras, porque ele é muito bom pra fixar, gente. Ele é realmente a prova d'água, então a sombra fica muito, muito, muito resistente com ele. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu sempre indico fazer um olhinho de cada lado, porque ele seca rápido, né? Porque ele é um delineador em gel, não é um corretivo.
E aí, gente, eu comecei com uma sombra clarinha, na verdade. É tipo uma sombra de transição e um pincel bem fofinho. Você pode utilizar o 136 da Dye Makeup também, não tem problema. E aí eu vou fazendo ali o esfumadinho mais arredondado. E depois que eu vi que pigmentou, eu vou jogando pra fora. Por quê? Eu não quero que fique muito escuro, bem puxado, sabe? Eu quero que fique uma coisa bem suave, uma transição bem suave. Então, se eu vir já direto com o pincel cheio fazendo alongado, vai ficar muito escuro. E não é essa a proposta que eu quero. Aí eu vim com essa sombra, tipo uma sombrinha coral, gente, e coloquei por cima. No mesmo lugar que eu utilizei a sombra marrom clarinha. Só realmente pra deixar o tom certinho, porque eu não queria nem tão coral e nem tão marrom. Então, eu misturei as duas sombras. Esse pincel é da Ico. É um pincel de esfumar, bem fofinho. Procura um pincel bem grande, gente, pra fazer isso, porque aí o esfumado, ele fica mais difuso. E aí, ele ficando mais difuso, ele consegue entrar mais no contorno ali nas têmporas. Porque nas têmporas a gente tem um pouquinho de blush, que eu coloquei mais blush do que contorno. Então, por isso que essa sombra era importante pra realmente fazer essa transição pro blush, tá? Aí, eu utilizei, gente, o pincel E236 da Florenza. E essa sombra rosa um pouquinho mais escura. É como se fosse um coral, só que mais escuro. Não chega a ser tão rosa, é mais coral. E ela é mais escura, então pra dar um pouquinho mais de profundidade. Com essa sombra eu já não saí tanto. Eu saí um pouquinho só pra realmente deixar aquele efeito bem esfumadinho, tá? Então ela é um pouquinho mais contida. Ela é bem no côncavo, as outras eram acima do côncavo, né? Agora eu vou misturar essas duas, que são mais escuras, pra eu fazer a raiz dos cílios. A raiz dos cílios, gente, eu tô usando um pincel bem pequeno. Pode utilizar o 132 da Dye Makeup, que é ótimo pra isso. Ele é bem contido, então eu preciso de um pincel menor ali. E é como se fosse um roxo, um beterraba bem escuro. E aí eu me concentro bem na raiz. Eu não quero levar essa sombra muito pra fora, nem muito pra cima, porque eu quero fazer um cantinho bem delicado. Então eu vou sempre trocando de pincel. Coloco a sombra mais escura, depois eu troco, volto com a anterior, que é aquele rosa um pouquinho mais forte. Mas o importante é eu fazer bem na diagonal esse cantinho e não levar muito pra fora, pra eu não perder toda essa delicadeza do final. Isso é muito importante, gente. É o acabamento dessa maquiagem, é esse alongado bem esfumadinho e bem difuso, tá? Então vai trocando o pincel, que aí você vai conseguir esse acabamento. No cantinho interno, eu utilizei o iluminador da Florenza, o mesmo que eu utilizei na pele. Tô usando o pincel de cerda natural, de sombra, da Maria Margarida. É um pincel achatadinho, gente, de aplicar sombra mesmo, de cerdas naturais. Ele é ótimo pra aplicar ali no cantinho interno. E aí, com o próprio iluminador, que é soltinho, eu fui selando o cantinho interno pra deixar bem iluminado. E também ali abaixo da sobrancelha, pra dar um tchan. Porque na maquiagem que eu me inspirei, tinha bem assim iluminado, tá? Aí eu coloquei, gente, a colinha da Nath Capello, a Hello Glitter com um pincelzinho de esfumar, porque eu queria que esse glitter ficasse com acabamento esfumado. Esse glitter que eu tô utilizando é o Chanel da Florenza, ele brilha muito, gente, é um glitter muito lindo, eu tô gostando demais. É um glitter que ele é mais grossinho, mas ao mesmo tempo ele é fino, ele é misturado, ele é muito lindo, dá uma transição muito boa. Eu tô utilizando muito ele nas maquiagens, e aí eu vou com um pincelzinho de esfumar, dando batidinhas e pressionando mesmo esse glitter na pálpebra pra que ele fique bem aderido, pra que não caia, não atrapalhe depois, porque essa maquiagem tem delineado embaixo e um traçadinho em cima, então eu preciso que fique bem certinho. E com o dedo, gente, eu vou aplicando ali a mesma cola no alto da sobrancelha e aplico o glitter com o próprio dedo. Essa foi a forma que eu achei que o glitter no arco da sobrancelha fica mais esfumadinho, tá? Então eu faço isso. Aí, gente, eu vim com essa paletinha, que é a Contorno da Luisance, com esse tom bem acinzentado, só pra dar uma corrigida na sobrancelha. A sobrancelha não é muito escura, não é aquela sobrancelha super desenhada. Então, eu só dei realmente uma preenchida de leve, tirando o excessinho de pó, corrigindo alguma coisinha que tem, assim, uma coisinha bem simples, porque é uma sobrancelha mais descontraída mesmo, tá? E aí, o rímel que eu usei na sobrancelha foi o Taupe, da Ana Paula Marçal. Eu amo esse rímel de sobrancelha, é o que eu mais uso, gente. Ele realmente é muito bom. E pode ver como ele dá uma clareada nos pelinhos, né? E aí eu vou dando uma penteadinha pra cima também. Não é uma sobrancelha super bagunçada, mas é uma sobrancelha bem arrumadinha. Aí, gente, eu venho com o delineador 77 da Inglot. E aí sim vai começar a parte dos delineados, que essa maquiagem o mais difícil é isso. Vou utilizar o delineador 77 da Inglot. Vou fazer um traçado normal, gente. É um retinho ali na base dos cílios, porque vai ter delineado no cantinho interno, vai ter aquele puxadinho, o biquinho. E quando a gente vai fazer o biquinho, eu acho mais fácil quando a parte de cima já está feita. Porque aí você consegue ter uma noção de até onde você pode ir, até onde pode subir com esse biquinho. Então fica bem mais fácil. Então é a dica que eu dou pra vocês. Faça primeiro
um traçadinho na parte de cima, tá? Pra depois fazer o biquinho. Aí, gente, antes de fazer esse delineado no cantinho, eu vou colocar o 68 da Inglot na linha d'água. É o que eu usei de primer mesmo, delineador mais bege. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou meio que puxar pra fora, como se a linha d'água, ela continuasse. Então, eu vou fazer um traçadinho branquinho ali, saindo da linha d'água, ó. Um traçadinho, pra que depois que eu faça a parte de baixo de sombra, realmente dá aquele efeito de delineado duplo embaixo. Então, eu vou limpando ali aquela parte de baixo com o próprio delineador pra ficar um traçadinho mais clarinho, tá? Depois vocês vão entender, depois que ficar a maquiagem pronta, vocês vão conseguir ver bem esse efeito. Aí, sim, eu venho pro delineado interno, tá? Então, eu uso um pincelzinho chanfrado. Esse, gente, é o 112 da Dye Makeup. Peço pra ela entortar a cabeça, assim, ó, que aí eu consigo ver bem onde eu tô puxando, né? E eu acho muito mais fácil trabalhar assim com o pincel chanfrado do que com aquele pincelzinho de unha fininho, tá? Eu sei que tem muita gente que se dá bem com ele, mas eu não consigo, gente. Eu só consigo com esse. E aí, depois eu dou uma levantadinha no olho dela e dou aquele acabamento. O importante é a pontinha ser bem fininha pra dar aquele efeito bem gateadinho, não ficar grosso, não ficar muito sem acabamento. Aí, gente, essa maquiagem também tinha o clarinho na linha de dentro ali. Então, abaixo desse delineadinho que eu fiz desse biquinho, eu faço um tracinho branco com o corretivo da Ana Paula Marçal. Aí sim, eu venho com a sombra. Usei a sombra mais escura que eu utilizei na parte de cima, que é esse tom de meio de berinjela, assim. E aí, eu venho esfumando. Essa maquiagem, gente, o interessante é que ela é aberta do lado de fora e do lado de dentro. Então, fica aquele olho bem assim... Não chega a ser meio árabe, assim, sabe? Mas ele é bem... um pezinho ali no artístico. Mas como eu tô fazendo de uma forma bem delicadinha, ele fica natural e fica delicado, né? Aí, eu levo pra fora ali com a sombra, tá vendo? Ó, eu troco o pincel. Tô utilizando um de esfumar pequenininho e um chanfradinho, porque eu quero também fazer... um traçadinho bem retinho. Então, eu uso o chanfrado pra poder demarcar e o esfumado pra tirar a marcação, não ficar tão artístico, né? E aí, dou uma limpadinha ali de novo no meinho, saindo da linha d'água, tá? Pra dar um pouco mais de efeito, eu utilizei a sombra preta da paleta da Huda pra deixar esse delineado interno e o externo um pouquinho mais marcadinho. Aí, eu tô utilizando o próprio pincel chanfrado, tá? E aí, só pra dar uma esfumadinha, eu voltei com aquela... sombra do roxinho, aquela mais roxinha. E sempre limpando abaixo ali pra dar acabamento. E aí, no finalzinho, gente, eu só coloquei um pouquinho da rosinha pra dar essa transição, tá? Porque é a mesma coisa de cima, são as mesmas sombras que eu utilizei. E aí, sempre com um pretinho, dando acabamento, dando aquele puxadinho. Você pode até fazer com delineador, tá? Mas eu coloquei a sombra porque eu achei mais fácil de trabalhar e fica mais delicado, tá? Com delineador eu acho que ia ficar bem puxado, bem mais artístico. Apliquei a máscara de cílios, nos cílios de cima e no de baixo. Apliquei um pouquinho de fix e um pouquinho mais do glitter ali, ó. Eu quis reforçar, eu achei que tinha ficado pouco. Aí eu colei com o próprio fix mesmo, como era pouquinho glitter fininho, o fix dá conta de fixar. Aí apliquei o cílio 6D da Miss Friend, que é um cílios maravilhoso, gente, é um cílio bem cheio. Aí apliquei na boca... um lápis de boca da Luisance, na cor 2, ele é um que vem duas cores, uma cor em cima e uma cor embaixo, mais corzinha de boca. E aí eu tô contornando, deixando o arco do cupido um pouquinho mais retinho, porque na maquiagem que eu me inspirei tava bem assim mesmo, tá? E aí fiz todo o contorninho, pra deixar essa boca bem volumosa. Antes de continuar a boca, gente, eu já corrigi ali a raiz dos cílios, dei todo o acabamento certinho, pra não ficar com nenhum problema. Pra fazer a misturinha do batom, pra chegar numa cor que eu queria, eu utilizei um pouquinho do Felizes para Sempre, do Pausa pra Feminice, só no centro, e depois fui preenchendo com o próprio lápis de boca, pra dar a corzinha que eu quero. Aí, depois, no final, eu apliquei o BT Gloss Denise, da Bruna Tavares, né? Que é um gloss que já tem um pouquinho de cobertura e um pouquinho de cor. E deixei o arco do cupido bem retinho pra dar aquele efeito de boca bem mais cheinha, gente. Isso deixa a boca... com o efeito de preenchido mesmo, então cobrindo ali um pouquinho do arco do cupido, deixando mais reto, isso ajuda bastante. E pra finalizar, eu apliquei o fix no rosto e no colo também, iluminei o colo com os próprios iluminadores da paleta Carnival, então eu misturei o dourado com um douradinho mais clarinho, fui misturando pra deixar esse colo bem iluminado, gente, porque isso faz toda a diferença nas fotos. Eu não fico molhando muito, fazendo muita coisa no colo,
É porque eu acho que fica transferindo muito, mas só com o fix já funciona. E é isso, gente. Esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitado o vídeo, gente. Eu tentei fazer o máximo de detalhes possíveis pra vocês. Se você gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, comentar e mandar o vídeo pra uma amiga, pra que o nosso canal cresça cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo.